Olá, bem-vindo ao nosso primeiro programa. Hoje nós vamos conversar sobre o sistema tonal, que também é conhecido como tonalismo. Este programa consiste de duas partes principais. Na primeira, eu falo sobre o histórico do sistema tonal na música ocidental e faço algumas considerações sobre isso. Na segunda parte, eu falo como o sistema tonal funciona de maneira estrutural, utilizando alguns exemplos musicais. Em relação a isso, eu gostaria de lembrar a vocês que o sistema tonal corresponde a uma grande parte dos estudos teóricos sobre música. É um assunto bastante amplo e complexo, que se desdobra em várias áreas e sub-áreas de estudo. Por isso, o objetivo deste programa é apenas mostrar como funciona o sistema tonal em sua essência, sem maiores detalhes. Como nosso foco estará sempre na escuta e em desenvolver ferramentas para ouvir melhor, hoje vamos tentar compreender a estrutura do sistema tonal para que possamos passar a ouvir melhor as músicas escritas com base no tonalismo. O sistema tonal não foi uma invenção, foi o resultado de um acumulado de práticas realizadas ao longo de muito tempo. Por isso, não podemos definir quando surge exatamente esse sistema, mas podemos encontrar indícios de uma inclinação para o tonalismo ao longo dos séculos. Provavelmente os indícios mais antigos estejam nas práticas da música ficta do século XIV. A partir do século XV, a notação musical torna-se mais meticulosa, e algumas das práticas do século anterior passam a ser registradas nas partituras. E a partir do registro, as estruturas dessa nova maneira de pensar a música vão sendo erguidas, de modo que no século XVI, uma prática tonal vai se tornando cada vez mais comum, coexistindo com a maneira anterior de compor, ou seja, a maneira baseada nos modos. O século XVI, portanto, representa de fato uma marcada transição entre mundos sonoros, com ambos coexistindo por décadas e se influenciando mutuamente. Não só a transição se deu entre o modalismo e o tonalismo, mas também entre o pensamento polifônico padrão e o que viria a se tornar o pensamento harmônico. A escrita a várias vozes, que tinha sido a regra desde o fim da Idade Média e ao longo do Renascimento, vai cedendo espaço para a escrita que privilegia uma única voz, com acompanhamento de acordes. A partir de meados do século XVI, portanto, o pensamento tonal já se encontra claro e forte o suficiente para guiar todas as novas gerações de compositores, de modo que por volta de 1600 o tonalismo era já a nova regra. O sistema tonal foi, portanto, a regra, no mínimo, a partir de inícios do século XVII, e foi a base de virtualmente toda a música até fins do século XIX. Esse grande período de 300 anos de música tonal ficou conhecido como o período da prática comum. Ao longo do século XIX, porém, as possibilidades estruturais desse sistema foram sendo mais profundamente exploradas, de maneira que pelo final do século, uma importante corrente de compositores já utilizava uma versão alargada do tonalismo, a qual se aproximava de um ponto de desconfiguração do próprio sistema. O tonalismo ia sendo utilizado de uma maneira cada vez menos característica. Esse processo de desconfiguração e exploração dos limites do sistema tonal foi radicalizado, e em princípios do século XX, vários compositores passaram a enxergar o sistema como esgotado e falido. O sistema tonal, para muitos, estava morto. Um ramo bastante importante de compositores alemães encabeçou o desenvolvimento de novas técnicas de composição, novos sistemas, novas maneiras de pensar a música. Para eles, o tonalismo deveria ser negado, assim como tudo o que ele representava, especialmente a tradição romântica do século XIX, que passou a ser ferozmente combatida por vários compositores de vanguarda. Apesar desses importantes movimentos de negação do sistema tonal que se desenvolveram ao longo da primeira metade do século XX e que acabaram impulsionando manifestações ainda mais radicais na segunda metade, um bom número de compositores igualmente importantes, especialmente os russos e os do leste europeu, continuaram utilizando o sistema tonal século XX adentro, de maneira plena ou de maneira estilizada,
misturando a base do tonalismo com outras técnicas e concepções de sonoridade. De uma maneira ou de outra, a música erudita do século XX nunca abandonou completamente a utilização do tonalismo, e ele acabou se mostrando imensamente resiliente. Além do ambiente da música erudita, precisamos considerar o fenômeno da música popular, que acabou se tornando, de maneira geral, a música mais propagada do século XX, graças à gravação e às mídias de massa. A música popular, com raríssimas exceções, é tonal, ou seja, é escrita a partir do sistema tonal. Muitas vezes, a música popular representa uma utilização simplória dos recursos tonais, e outras tantas vezes ela é escrita com maior qualidade e complexidade. Mas, a parte da discussão sobre a qualidade da música popular, o fato é que ela se valeu do maior sistema de composição à disposição e o mais acessível em termos de entendimento auditivo. A música popular como um todo acabou sendo, mesmo que involuntariamente, uma espécie de reação à negação do tonalismo que boa parte da música erudita do século XX realizou. Hoje podemos olhar para o século XX como um todo com alguma distância, e em termos musicais, uma das coisas mais evidentes que podemos observar é que o sistema tonal jamais deixou de existir. Ele foi negado por muitos, estilizado por outros muitos, e ainda utilizado de maneira simplória por tantos outros, e não só no século XX, mas de fato nunca morreu. Pensem comigo, com muito poucas exceções, toda a música que você já ouviu na vida provavelmente é tonal. Toda a música popular, música de cinema, música de comerciais, jingles, música na igreja e ainda a quase totalidade da música erudita que você já ouviu em gravações ou ao vivo, tudo isso é fruto do sistema tonal. Não quero entrar nem de leve em qualquer discussão sobre a problemática da utilização do tonalismo na música erudita a partir do século XX, nem fazer qualquer juízo de valor. Quero apenas observar os fatos. O sistema tonal permaneceu vivo mesmo quando quiseram declará-lo morto, e continua sendo usado largamente em todos os segmentos da criação musical humana. Isso só mostra como esse sistema faz muito sentido para nossos ouvidos, e como ele se conecta com a ideia do discurso e de narração, algo que sempre buscamos de alguma maneira na arte. Também não entrarei nos méritos da polêmica já vasta sobre o tonalismo ser um fenômeno com bases universais ou um fenômeno puramente cultural. Seja como for, para nós no mundo atual, ocidentais e com nossa carga histórica específica, para nós o sistema tonal é muito poderoso e por isso me atrevo a dizer que ele permanecerá forte por um tempo maior do que podemos imaginar. Está explicado, portanto, porque precisamos nos familiarizar com a estrutura desse sistema, entender a essência do seu funcionamento. Então vamos lá. Para começarmos a entender como o sistema tonal funciona, ouça isso. Se você é brasileiro, você reconheceu um trecho da introdução de nosso hino nacional. Mas sentiu que faltou alguma coisa? Ouça de novo. Posso apostar que você ficou com uma sensação de que faltou alguma coisa, e não se trata do restante da música. Faltou alguma coisa após o último acorde, não é isso? Então ouça agora o mesmo trecho, mas com essa coisa a mais que estava faltando. Se você não sentiu diferença,
Por favor, volte o vídeo e ouça os dois exemplos novamente. E tente sentir que no primeiro a ideia fica no ar, fica em suspenso, enquanto que no segundo temos a sensação de que essa mesma ideia se completou, mesmo que a diferença entre os dois seja só um trechinho a mais. Mas acho que você já percebeu da primeira vez, porque desde que nascemos temos contato exatamente com essa sensação nas músicas todas que ouvimos no dia a dia. Na verdade, desde antes do nascimento já ouvimos. Então é natural que saibamos identificar quando a ideia musical foi concluída ou não. Vamos fazer o mesmo exercício em outro exemplo. Sentiu que a ideia não foi concluída? Ouça agora com a conclusão. Se você, nesses dois exemplos, conseguiu sentir a diferença entre uma ideia musical que fica no ar, suspensa, e uma ideia que é concluída, então meus parabéns, pois você já entendeu o que há de mais importante sobre o sistema tonal. Vamos começar a dar os nomes para essas sensações. Vamos chamar a sensação de algo que não foi concluído de tensão. E vamos chamar a sensação de algo que foi concluído de repouso. Guarde esses nomes, pois a partir de agora vamos usar sempre. Tensão e repouso. Agora ouça esse exemplo e diga: essa ideia termina com uma tensão ou com um repouso? Percebeu que acabou em suspenso? Você conhece essa música. Logo após o último som, não dá vontade de continuar? Ouça de novo. Pois é, essa vontade de continuar tem a ver com uma necessidade que nossos ouvidos, treinados na lógica tonal, têm de concluir as ideias, ou seja, caminhar das tensões sonoras para os repousos. Mais um exercício. Esse trecho termina em tensão ou repouso? Preste atenção na sua sensação. Se está na dúvida, volte e ouça novamente. Você perceberá que o trechinho final conclui a ideia e dá uma sensação de repouso. Ouça como fica o trecho sem o repouso depois da tensão. Percebeu? Imagino que esteja ficando mais claro na sua audição a diferença entre uma ideia musical que concluiu e uma que não concluiu. É mais ou menos o que acontece na linguagem falada ou escrita. Se eu exponho uma ideia na fala, mas não concluo, eu tenho a mesma sensação de algo que ficou no ar. Por exemplo, se eu disser para você: bom dia, tudo bem? Pode me dar uma informação? Gostaria de saber. Se eu parar aí, você provavelmente ficará esperando eu dizer o resto. E se eu demorar demais, você perguntará o que eu quero saber, não é mesmo? Pois é assim que funciona no sistema tonal. As ideias invariavelmente serão concluídas, mas essa conclusão pode variar imensamente. Pode ser de um som para o outro, ou pode demorar um tempo bastante alargado, especialmente na música erudita. Mas o importante para nós agora é focar nessas duas sensações, a tensão e o repouso. Ouça esse exemplo.
Percebeu o que ficou no ar? Ouça agora com o repouso. Esse repouso funciona como uma resolução de algo conflitante. A tensão funciona como esse elemento conflitante. Na música erudita, os compositores exploram muito essa dualidade, mais do que na música popular em geral. E isso serve para qualquer tipo de música, com ou sem voz. Preferi usar exemplos sem voz para o texto não desviar a atenção dessas sensações, mas funciona exatamente da mesma forma. Ouça. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, ding dang. Você sabe que está faltando uma resolução, e não é porque você conhece a música, mas sim porque você ouve a tensão que fica sem o repouso. Ouça agora com a resolução. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, ding dang dong. A essência do tonalismo, portanto, consiste na ideia de tensões que pedem uma resolução, e isso acontece o tempo todo. Mesmo numa música simples, muitas vezes é tão rápida a passagem de uma tensão para um repouso que nem nos damos conta. Mas, com o treino auditivo, vamos ampliando essa capacidade de identificar as tensões em tempo real, mesmo numa primeira vez que ouvimos uma música. E no caso da música erudita, o interessante é reconhecer as maneiras que os compositores usam para chegar num ponto de tensão. Muitas vezes manter essa tensão prolongadamente e depois resolver. E várias vezes eles brincam com nossas sensações, fingem que vão repousar, mas acabam indo por outros caminhos. Isso veremos num outro vídeo. Algo que é bastante importante notar é que essa mesma essência encontramos também nas melodias construídas tonalmente. Todas as melodias tonais são concebidas a partir do mesmo princípio e apresentam alguns pontos de tensão e repouso. Podemos perceber esses pontos com um pouco de atenção, mesmo numa melodia sem acompanhamento. Ouça. Você ouviu a melodia toda dessa pequena canção que você conhece, mas sem a última nota. Sentiu algo bem parecido com aquela tensão sem resolução, certo? É o mesmo princípio. Ouça agora com a última nota. Agora repousou. Esse é um dos grandes princípios da música tonal. Ela deve acabar em repouso. As músicas são repletas de ideias que se completam eventualmente, com maior ou menor prolongação das tensões. Mas lá no final sempre haverá um movimento de resolução. Não importa se é uma canção folclórica, uma canção tema de novela ou uma sinfonia de Beethoven. Sempre haverá resolução no fim. O que muda nesses exemplos é a maneira como os compositores lidam com os caminhos, como eles lidam com o que acontece entre uma tensão e um repouso, além de outras tantas diferenças. Bem, se você chegou até aqui e prestou atenção em tudo isso, provavelmente você já é um ouvinte melhor do que era alguns minutos atrás. Se não ficou muito claro, volte e ouça mais uma vez, especialmente os exemplos. A partir daí, tente prestar mais atenção em tudo o que ouvir a partir de agora. Quando ouvir aquela canção no rádio, na TV ou no celular,
Tente prestar atenção para reconhecer momentos de tensão. Tenho certeza de que será capaz de reconhecer essas sensações cada vez mais daqui para frente. E quando achar que está ouvindo melhor as músicas que está acostumado a ouvir, arrisque e tente ouvir algo diferente. Procure aqui no YouTube uma canção de Schubert, um prelúdio e fuga de Bach ou qualquer coisa desconhecida para você e tente ouvir tensões e repousos. A partir disso, você já será capaz de ouvir coisas interessantes que nem imaginava até agora. Lembre-se que ouvir melhor também é uma questão de treino. Então, se você se interessa por isso, faça exercícios de escuta atenta, escuta consciente, pelo menos de vez em quando. Transforme um pouco daquela música de fundo em um objeto de estudo para sua própria escuta. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.